Iniciar nossa gravação para esta noite. Isso. Olha lá. Bom, acredito eu que todos nós que estamos aqui presentes, de alguma forma, às 20 horas, né? Como a gente está combinado, a gente tem interesse nesse tema que é o mercado para business partner, né? Alguns que estão aqui, não sei da nossa turma, mas pelo menos na lista de transmissão, havia várias pessoas que se inscreveram e algumas que já atuavam como BP aqui, né? Outras pessoas que ainda não atuavam como BP, mas tinham esse desejo de atuar como BP, né? Então, o meu objetivo aqui hoje é o seguinte: primeiro, aqueles que já atuam, já têm a posição de BP, né? Mas provavelmente está aqui para entender um pouco da tendência de mercado, o contexto, né? Aquilo que dentro da sua posição percebe que já está de alguma forma consolidado, aquilo que ainda falta construir, principalmente dentro desse desafio que é o BP, que traz uma amplitude muito grande de atuação. É muito importante a gente conhecer o caminho, né? Conhecer os nossos desafios, conhecer os nossos pontos de desenvolvimento, de preparação. Oi, amor. Esse evento vai te ajudar. Senta aqui, mas vem aqui, ó. Tudo bem? Outro ponto que eu acredito que o evento, essa nossa noite de hoje, pode te ajudar muito, é para aqueles que ainda não atuam como BP, ou seja, não tenho ainda essa posição, mas entendo que há nessa oportunidade, né, no exercício desse papel e dessa função, algo que pode, na minha carreira de RH, me valorizar, me trazer reconhecimento, né, e que pode permitir também que eu gere um maior impacto nas organizações, né? E dentro do momento que eu estou hoje, eu quero entender o que é que falta para que, de fato, eu consiga entregar e construir esses requisitos, né, para que eu possa assumir essa posição e brigar aí por uma oportunidade no mercado. Então, de forma prática e de forma objetiva, eu sinto que dentro desses dois lugares nós temos, então, a possibilidade de crescer e de se desenvolver. Tudo bem? Então, quero me deixar aqui à disposição de vocês para que a gente possa construir esse diálogo de forma bastante livre e, ao final, vou me colocar à disposição de vocês para tirar dúvidas, trocar ideias e também tem alguns convites super especiais para que a gente possa fazer dessa noite uma noite de bastante aprendizado. O Universo BP é um mercado para business partners. Sim, você merece ser um RH estratégico agora. E já faz muito tempo que eu escuto o RH falar sobre uma posição mais estratégica ou sobre uma atuação mais estratégica, né? A gente sente que isso é uma grande dor, né? A gente sai da faculdade, muitas vezes, de administração ou tecnólogo em gestão de pessoas, em recursos humanos, né? Ou fazemos o nosso BA, vemos tantos conceitos, vemos tantas possibilidades de atuação, mas muitas vezes, quando a gente chega, né, no nosso posto de trabalho, a gente descobre que a atuação do profissional de RH ainda é muito operacional na maior parte das vezes, né? E isso com certeza gera uma certa frustração, né? Primeiro, a gente, né, de alguma forma, aceita e vai se acostumando. Mas não precisa ser assim se a gente souber o que fazer, porque muitas vezes a própria organização ela não tem consciência ainda do papel primordial de uma gestão estratégica de pessoas. E somos nós os responsáveis por desenvolver e construir esse posicionamento dentro da maior parte das empresas ainda, né? Te diz que ainda há nesse processo de maturidade do RH estratégico, né? Quando a gente olha para o mercado, ainda há muito mato, ainda há muito terreno a ser construído. E claro que disso depende também a nossa preparação técnica para que a gente consiga,
né, ser esse arquiteto, esse engenheiro dessas novas posições, fazer com que o mercado e as lideranças entendam o nosso valor e entendam a importância da entrega da gestão estratégica. Eu sou fundador do IVS Desenvolvimento, esse lugar que nós estamos, né? Você pode encontrar o IVS como ivs.brasil lá no Instagram, como IVS Desenvolvimento lá no LinkedIn. Sou professor de MBA da Galícia Educação, escritor, né? Já participei de 5 obras publicadas, dentre elas 3 é uma trilogia, né? Do próprio IVS Desenvolvimento, aqui da nossa escola de autores, né? A nossa escola onde a gente desenvolve profissionais que querem lançar o seu livro, né? E a partir disso a gente gera autoridade, né? E tenho mais de 10 anos aí de experiência nos processos de desenvolvimento humano e de gestão estratégica, atuando em diversas posições que hoje me habilitaram para poder trazer para vocês os principais papéis e funções do BP integrados à minha experiência, ainda quando essa posição não tinha os holofotes, né, como tem hoje no mercado. E para isso, eu quero começar falando sobre a missão do Business Partner, né? Qual é a missão? Para que ele existe? Qual que é o principal papel desse profissional dentro da empresa? Antes de falar do papel de uma forma bastante abrangente. O BP, que é o Business Partner, ele é conhecido como o profissional que implanta e atua com consultoria interna. Então, esse ponto ele é extremamente importante, a gente vai entender como ele pode ser especificado depois, mas ele é responsável pela consultoria interna. Então, ele tem um papel consultivo dentro da empresa. Depois, ele desenvolve e gerencia os aspectos técnicos e comportamentais importantes para que a gestão funcione. Por que eu falo dos aspectos técnicos e comportamentais? Ele é que, através das suas implementações, dos seus projetos e dos seus diagnósticos, entendem como despertar e profissionalizar a atuação, não só do BP, como das demais funções dentro da empresa. E tem como principal ativo, né, e principal missão integrar a gestão estratégica, a gestão tática. A gente pode considerar aqui a média, a liderança, né, toda a gerência, a coordenação, a operação da empresa. É fazer com que a empresa esteja integrada, né, dentro da sua mensagem, dentro daquilo que ela promete, da sua proposta de valor, né, e conseguir alinhar o destino que a alta direção e a diretoria, né, para onde essa alta direção e essa diretoria aponta a empresa com a tática, ou seja, o como a gente vai construir esse caminho, fazendo com que as pessoas lá da operação entendam para onde esse barco está indo, né? Entenda qual que é o nosso destino, né? E não estejam à parte ou à margem da organização, mas que se sintam parte desse resultado maior que a organização produz dentro do seu negócio. E nessa atuação, como consultor interno, é muito importante, cada vez mais importante, a gente ter clareza dos conceitos. Por quê? Os conceitos claros, eles vão trazer para a gente maior segurança de atuação. E muitas vezes a falta de clareza desse conceito faz com que, apesar da gente entregar, a gente não reconhece o nosso trabalho, ou a gente deixar de entregar aquilo que é mais relevante dentro da nossa função principal, em troca, né, da prestação de outros serviços ou de outras entregas que são menos relevantes ou que não são a nossa principal prioridade naquele momento. Então, eu quero falar de consultoria aqui como consultoria é a prestação de serviço de um profissional qualificado. Então, vamos lá. O que é consultoria? Uma prestação de serviço. Basicamente, todo BP, ele presta serviços e, claro, ele pode e deve ter uma lista dos serviços prestados para que ele possa mensurar os seus resultados, né? E nessa prestação de serviço, ele vai atuar de que forma? Diagnosticar, mapear, entender o que está acontecendo, né? Rastrear quais são os problemas, os gargalos, as dificuldades
que impedem tanto a operação quanto a gestão tática ou as definições do estratégico de fazer com que a empresa consiga acelerar os seus resultados, entregar mais produtividade. Então, ele vai ficar de olho, mapeando, diagnosticando quais são esses gargalos, quais são esses obstáculos, para ajudar como parceiro do negócio. Essa definição do business partner, ele é um parceiro do negócio a destravar esses bloqueios através de soluções que ele vai construir, né? Apresentar da sua experiência, da sua expertise e etc., e influenciar essa implementação ou, como parceiro, construir junto, né? Com foco, com objetivo no problema e nas expectativas e delimitações do seu cliente principal, né? Trazendo para ele contexto, recomendações, orientações e metodologias fundamentadas. Esse é o papel de uma boa consultoria, principalmente quando a gente está falando de uma consultoria de um business partner, entende? Ele gosta de problema, adora problema, identifica esses problemas, entende quais são as raízes desse problema, se coloca à disposição ou ao lado, né, dos principais agentes que estão em torno daquele problema e daqueles gargalos que travam o resultado, cria soluções e influencia o seu cliente. E aqui depois a gente pode aprofundar, dizendo que o cliente principal do profissional do BP são as áreas, e nas áreas representadas pelas suas lideranças, para que então a gente possa construir resultados sustentáveis. Essa é a grande missão e o papel principal do BP, que a gente vai destrinchar daqui a pouquinho, para a gente entender como a gente pode se validar e entender onde nós estamos. Antes disso, eu gostaria de trazer para vocês uma informação que provavelmente alguns já têm posse de alguma forma, né? Do porquê o papel do Business Partner, ele é um papel que chama a atenção no contexto, né, das demais vagas que a gente tem dentro do recursos humanos em qualquer empresa. Nos últimos 3 anos, a Robert Half, essa consultoria que analisa o mercado anualmente, fez a pesquisa de cargos e salários e já publicou. Inclusive, esse é o resultado de 2022. Olhei o de 2021, não mudou muita coisa, não. Então, ele traz os dados reais dessa pesquisa para entender como que está a remuneração, o reconhecimento financeiro em torno dessas posições. E a primeira coisa que a gente pode observar é que um profissional BP, em geral, ele já começa com uma atuação dentro de uma faixa salarial a partir de R$ 5.500, podendo crescer e diferenciar pelo tamanho da empresa, passando pelos seus diversos níveis, onde ele pode chegar a uma remuneração até de R$ 28.200. A gente pode perceber aqui que um profissional júnior BP, ele já começa muitas vezes, então, com uma faixa, ainda que ele seja um profissional iniciante nesse papel, há uma remuneração muitas vezes que está correlacionada até a um papel de coordenação ou de liderança, dependendo da empresa em que esse papel é exercido. A diferença é que ali é o começo, não é o final, né, dessa atuação, dando muita margem de crescimento em termos de remuneração financeira. E por isso esse novo contexto, essa nova necessidade do mercado se tornou uma necessidade valiosa e que faz sentido para algumas pessoas, né, se preparar para assumir essa posição. Eu trouxe também um dado que eu acho muito interessante, né? Que é entender se essa remuneração, se essas pesquisas, elas fazem sentido, até que ponto elas fazem sentido, trazendo informações das minhas próprias pesquisas, quando eu faço inscrições aqui, né, para essa formação, para o Universo BP. E na última, eu tive uma informação muito legal. Eu fiz um recorte aqui, não de todos, mas de alguns profissionais, porque eu peguei em determinado horário, né, essa listagem, né, tirei o nome das pessoas para guardar a sua privacidade,
mais reconhecida informação verdadeira. E aqui a gente tem uma listagem de diversos profissionais identificados trazendo a sua faixa salarial. Eu vou ver aqui. Boa. Trazendo aqui na sua faixa salarial. E daquela turma, só desse pequeno núcleo, né, de profissionais que foram analisados no nosso processo, a gente já percebe que havia muitas pessoas que condiziam com a pesquisa. Ou seja, na sua maior parte, a faixa salarial já estava variando entre R$ 5.000 e R$ 7.000, provavelmente de profissionais iniciantes. Havia já uma quantidade expressiva de pessoas que tinham uma remuneração maior que R$ 7.000, e algumas que existe sempre no mercado, que destoam da pesquisa, alguns profissionais, 2 profissionais, que tinham uma remuneração de R$ 3.000 e R$ 4.000, provavelmente, né, onde essa empresa, né, provavelmente um porte muito pequeno, entendia essa necessidade, mas ainda está num processo de maturação. Mas eu queria destacar o seguinte: é real, né, essa possibilidade de crescimento quando a gente se prepara, né, para que a gente assuma posições mais estratégicas. E eu gosto muito dessa frase que para mim, sintetiza, né, a oportunidade do universo BP, né, do mercado de BP nesse momento, né? E principalmente para os profissionais de recursos humanos, que a gente sabe que, independente, né, das suas posições, muitas vezes não alcançam esse reconhecimento financeiro. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem, ou não tem ainda, enquanto a gente não se decidir a avançar e entender de forma estratégica, até porque, né, a posição de business partner, ela necessita de uma visão, de uma mentalidade estratégica para a gestão de pessoas. Eu quero fazer o convite de você tomar, né, ou treinar essa mentalidade estratégica desde já, se aplicando no seu próprio desenvolvimento de carreira. É muito interessante que a maior parte dos profissionais de RH, ainda que trabalhem nos diversos subsistemas, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento de carreira de outras pessoas, ou na porta de entrada, ou na liderança direta, ou desenvolvendo projetos de treinamento e desenvolvimento. E a gente sempre se preocupa bastante com a carreira das pessoas dentro da organização, e entende, inclusive, essa importância para o engajamento das pessoas e para a produtividade. Mas quando se trata do RH, olhar para o RH e para suas próprias carreiras, parece que a gente vive, né, aquele ditado antigo, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Há quanto tempo você não faz uma análise do seu posicionamento de carreira, entende de forma detalhada de onde você veio, onde você está e quais são os próximos requisitos que você precisa desenvolver para que você possa se apropriar ou aproveitar novas oportunidades, né, dentro da sua carreira. Esse papel, né, que a gente em geral, nós muitas vezes somos chamados a partir do RH a entregar a outras pessoas, né, porque eles enxergam na gente essa autoridade de ajudá-los a entender como eles podem crescer, a gente precisa se auto-aplicar. Pensando como BP, né, quais são os principais papéis em que eu posso me avaliar, me entender, até para que eu possa ter uma compreensão mais exata se eu estou pronto ou não, né, para a posição de BP. Ou se eu já tenho, que aspecto eu ainda não atendo com excelência e que eu preciso me desenvolver e me aprimorar para que eu possa, de fato, ser um profissional de excelência. Eu quis separar, né, escolhi separar esses papéis em 3 grandes pilares onde a gente pode se desenvolver, deve se desenvolver e onde a gente pode também começar o nosso processo de autopercepção, de autoavaliação para definir os próximos passos. O primeiro deles é o aspecto de consultoria interna, baseado na consultoria de gestão de pessoas. E para que a gente tenha tão abrangente,
a gente poderia fazer uma análise sobre o nosso trabalho e a nossa entrega hoje, sobre como ajudar as empresas a desenvolver uma cultura humanizada com foco em resultado. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando sobre isso. O quanto, né, as minhas entregas e a minha atuação, ela constrói e desenvolve uma cultura humanizada com foco em resultado. Claro que daqui a gente vai transpassar políticas de recursos humanos, estabelecer processos de gestão de pessoas, dar apoio na definição de metas e indicadores de desempenho, né? Chegando inclusive na ajuda a essa liderança no desenvolvimento dos resultados em si, né? Tá com o áudio ligado. Acabei de cancelar a pessoa que estava com o áudio ligado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa se, né, munir para entender se nós fazemos esse papel. E, cara, eu ainda não sou BP, eu quero me tornar BP. Olha para essas perguntas ou para esses pilares como o que eu posso implementar, né, ou como eu posso contribuir, ainda que eu ainda não tenha esse papel, né, que responda essas perguntas e me prepare para assumir esse cargo. Pensando até de forma estratégica, como é que nós selecionamos outros profissionais da empresa? Em geral, a gente não seleciona as pessoas e promove elas para que elas façam as coisas ou aprendam a fazer. A gente escolhe as pessoas daquelas que dão indício e já fazem entregas antecipadas à posição que elas vão ser promovidas. A gente pode pensar num líder. Como que a gente promove um líder? A gente olha para a empresa e compreende quem são as pessoas que já têm competência, já têm entregas, né? Já têm comportamento de líder, né? Para que então a gente possa promovê-lo e ele possa se aprimorar naquela função. Para se tornar BP não é um caminho diferente, né? A gente tem que entender o que ele faz, o como ele entrega, o que ele entrega e antecipar de alguma forma essas entregas para mostrar que já estamos prontos para, ainda mais quando a gente vai fazer uma transição de cargo, né? Dentro do RH, né? De uma função de um outro subsistema para assumir a posição de BP. Quanto mais a gente antecipar esses entregáveis, mais próximos da posição nós estamos. O consultor de desenvolvimento humano são outro pilar que é importante a gente se avaliar e avaliar as nossas condições de entregar dessa consultoria. É quando a gente está falando do profissional que cria projetos, né, e desenvolve um ambiente para despertar autoestima, autoconfiança e a autorresponsabilidade das pessoas, né, na sua organização. É claro que aqui a gente passa por um processo, né, de projetos de treinamento, de um plano, de uma agenda, né, de treinamentos e desenvolvimento, que passa por uma fase de implementação através de feedbacks contínuos, mas também de programas de treinamento de time, onde a gente vai olhar para esses pontos. Autoestima, ainda que seja um ponto individual, a gente sabe que há uma condição, né? Eu tenho uma correlação sobre o quanto a pessoa consegue se desenvolver, né? E quanto ela acelera o seu processo de entrega. A autoconfiança está diretamente relacionada à questão de assumir suas responsabilidades e gerar, né, produtividade com maior velocidade. E a autorresponsabilidade tem a ver com a consciência desses profissionais sobre seus papéis, responsabilidades e desempenho, percebe? Então, aqui é uma consultoria viva, né? E uma necessidade, né? Apontando para uma necessidade importante de ajudar as pessoas nesse seu processo de autoconhecimento para que possa entregar, então, as suas responsabilidades e atuar, né, com maior respeito dentro da organização. E por último, a gente tem a consultoria de desenvolvimento de negócio. Esse talvez seja a chave ou o ponto-chave do business partner, né? É talvez o ponto que diferencia ele ou destaca ele dos demais profissionais de recursos humanos, pelo menos na mentalidade que a gente entende o papel de recursos humanos até agora.
É o profissional que não olha apenas para as pessoas, né? Mas que entende as pessoas como, de fato, os elementos essenciais para o negócio, onde a empresa pode crescer tanto quanto os seus profissionais têm potencial de entregar, né, resultado, né, e alinhados com o negócio e com a direção desse negócio. Então, é o profissional que vai se preocupar com a parte, né, que o RH antigo dizia que não fazia parte da humanas, né? Quantas vezes a gente ouviu o RH, ou nós mesmos já nos posicionamos. Eu sou de humanas, eu gosto de gente. E nessa determinação, nesse posicionamento, a gente se afasta dos números, a gente se afasta das mensurações, a gente se afasta das metas, a gente se afasta do próprio resultado final do negócio. E aqui não. Aqui toda a política, né, de desenvolvimento humano, de gestão de pessoas, ela está canalizada para resolver, identificar, diagnosticar problemas, né, que passam pelas pessoas, né, e tem a ver com os processos que impedem a empresa de crescer, reduzir custos e ganhar mais dinheiro. Ainda que a gente esteja falando de planos de qualificação e requalificação, né, dos nossos colaboradores, ainda que a gente esteja falando sobre políticas de desligamento, há muita empresa hoje, organizações que perdem dinheiro porque não tem política de desligamento, entende? E os profissionais, né, infelizmente, assumem posturas imaturas e a empresa não consegue desligar aquele profissional, gerando custos altíssimos para a operação, não só pela falta de produtividade, mas pela cultura de não entrega de resultado que a empresa vai criando, né? A gente está falando aqui sobre, assim, viver, né, e acelerar o processo de crescimento através de implementação de metodologias de gestão de resultado. Então, aqui é onde esse BP ele se diferencia de todo o processo do RH comum até hoje, que assume um lugar diferente e entende que todo resultado nasce dos comportamentos. E os comportamentos eles precisam ser analisados e eles precisam ser treinados e eles precisam se identificar com uma cultura de resultado. Bom, aí a gente constrói, então, um mapa, né? Eu quero apresentar para vocês um mapa de atuação que deixa, então, esse papel e essas atividades mais claras, onde depois eu vou selecionar alguns desses pontos para entender o que a gente entrega dentro de cada um desses setores, né? Quando a gente fala de BP, a gente está falando de reconhecimento, a política de reconhecimento e comunicação da estratégia. Ou seja, é o BP o responsável por entender qual a alta direção e qual a estratégia da empresa, qual a cultura dessa empresa e traduzir e validar as ações da liderança junto a essa estratégia e essa cultura, trazendo então conhecimento e trazendo também metodologias e desenvolvendo canais de comunicação para que esse destino esteja alinhado lá na ponta, lá na operação e até além da operação, que essa voz, né, o que esse destino seja comunicado até o cliente final dessa empresa. Alinhamento organizacional como um todo, né? Esse alinhamento é extremamente importante. Inclusive, hoje eu estava vendo uma pesquisa do Great Place to Work, em que 72% das organizações que ganham selo são organizações que mantêm um alinhamento da alta direção até a operação, né? Esse elemento é extremamente importante. Inclusive, isso está impulsionando o mercado a trazer mais business partner, no sentido de alinhar essa organização a uma única cultura. Olhar, sim, para os resultados e fechamentos da empresa, né? Ainda há pouco, interesse genuíno, muitas vezes, dos recursos humanos, a entender, né, sobre como que essa empresa está em termos de desempenho financeiro, desempenho das suas metas,
né? Porcentagem de crescimento, participação de mercado e etc. Né? Então, o BP está atento, até porque na sua atuação, a gente fala isso na nossa formação no Master BP, na sua atuação, um dos seus papéis é trazer, né, um olhar do RH de fora para dentro. A gente olha para os problemas da empresa, mas a gente também olha para as tendências, para que essa empresa possa ser uma organização que se mantenha atualizada e caminhando ao passo em que o mundo também se transforma. Planejamento estratégico, né? E aqui a gente é bastante amplo, eu vou trazer alguns pontos, então não vou me deter aqui agora. Modelo de gestão estratégica significa ser estratégico na gestão, no modelo de gestão. Entender quais são os valores, a cultura, que tipo de comportamentos estão alinhados à liderança da empresa, que tipo de requisitos estão alinhados ao principal posicionamento da empresa e como alinhar a gestão e a liderança a esse posicionamento. E o desenvolvimento de projetos, no geral, que atendem todas as demandas dos principais gargalos que essa empresa ainda está sob efeito, né? Para que, então, tanto na gestão de pessoas, como no desenvolvimento humano, como no alinhamento de negócio, essa empresa possa crescer de forma mais rápida. Eu vou trazer para vocês alguns entregáveis desse mapa, de alguns pontos desse mapa, só para a gente criar algumas referências. E não adianta a gente ficar lá em cima, às vezes, né, no tema geral, e a gente não descer em projetos, né? E a gente não descer em reflexões mais práticas daquilo que a gente precisa diagnosticar, identificar problema, desenvolver solução, né? E alinhar com a liderança. Dentro do planejamento estratégico, as atuações do BP podem ser realizadas, né, por pontos como esses: reciclagem e requalificação profissional. Como que eu entendo, né, como eu investigo na minha empresa, como a ineficiência ou o prejuízo ou a não entrega, né, da operação está relacionada ao desenvolvimento de quais competências, né? Ou ao não desenvolvimento de quais competências. É daí que eu vou investigar, ou seja, a partir do resultado. Onde o resultado não é atingido? Onde a meta não é alcançada? Que comportamentos que faltam para essa meta poder, né, se tornar mais factíveis dentro do time que eu tenho lá? E aí sim, eu traço um plano de reciclagem, requalificação, justificado pela minha produtividade, pelos meus resultados. Planejamento estratégico de pessoas. É quando eu olho para a empresa para assegurar, né, que a empresa tem condições, né, de apontar para metas que sejam sustentáveis dentro, né, de uma análise mais crítica do tamanho, forma, custo e agilidade, inclusive das competências e da quantidade de profissionais que eu tenho. Não adianta a gente prometer no nosso plano estratégico, né, metas que não há um quadro de pessoal adequado para poder atingir. Adequado em questões de quantidade, quando eu falo de crescimento, e em questões de qualidade, quando eu falo, então, né, de assumir um posicionamento de maior destaque no mercado. É preciso que as definições e que as metas do estratégico estejam alinhadas com o potencial interno da empresa em termos de pessoas, né? E que eu traga um plano para que esse potencial seja atendido, não só na sua qualificação, mas também no seu processo de desenvolvimento. Entregar, né? Às vezes, crescer 30%, né? Crescer 20% significa muitas vezes contratar, treinar, desenvolver, integrar. E qual é o nosso potencial para fazer isso e quanto isso vai custar, né? Olhando para o planejamento das metas, a gente tem que pensar no nosso quadro de funcionários para que a gente entenda se a gente tem condições ou não de atendê-los. Planejamento sucessório, poxa, tão carente hoje, né? Tão carente. Faz parte, por exemplo, do planejamento estratégico, né?
garantir um bom planejamento sucessório, não só para a liderança da empresa, mas também para os talentos chaves, né? Entendendo qual é o impacto da perda de um profissional dentro da empresa, né? E como que a gente pode planejar ou mitigar esse risco, preparando novas pessoas para assumir aquela posição no caso de um desligamento repentino. Há pessoas chaves, né, que são responsáveis por partes importantíssimas do processo, e nós sabemos que em muitas empresas ainda é uma carência muito grande de playbooks, né? De processos bem definidos, onde às vezes uma única pessoa sai, todo mundo já trabalhou em empresas assim, uma única pessoa sai, leva uma inteligência que depois toda a empresa fica perdida e é um fator chave para o resultado. Então, onde estão esses pontos chaves? Como a gente pode mapear onde eles estão e como a gente pode preparar, né, esse plano para mitigar esses riscos e também para valorizar esses profissionais e não perdê-los para o mercado? Olha que atuação interessante quando a gente olha para o planejamento estratégico. E tudo isso a gente entrega como? Com projetos, com diagnóstico, com números, com argumentos. O BP é responsável por trazer essa consciência, essa clareza para o processo de tomada de decisão. Ele não toma decisão, mas ele é responsável por essa clareza que influencia diretamente o processo de tomada de decisão. No modelo de gestão estratégica, ele conduz reuniões semanais e quinzenais com os líderes. Ele está atento às transformações da legislação trabalhista e ele fornece orientação para a criação e implantação de processos e políticas de RH. Quero lembrar, né, que muitas empresas, né, precisam criar suas primeiras políticas. Criar política, né, não é só dizer quais são elas, mas escrever essas políticas, publicar essas políticas, fazer com que a empresa tome consciência dessas políticas e que a liderança entenda que políticas são essas. Outras empresas, a gente está no nível de maturação, ou seja, de conscientização. Ela tem política, só que ninguém nem sabe onde está. Né? Ou seja, precisa então fazer circular, executar essas políticas, né? E outras empresas precisam de um processo de reavaliação, né, das políticas, ou seja, são antigas, são arcaicas, não contempla as novas necessidades de gestão de pessoas. A gente pode pegar temas aqui relacionados à gestão de pessoas que são super quentes, políticas de home office, né? O quanto essas políticas se tornaram necessárias a partir da pandemia. E ainda há empresa atuando com home office sem política, sem definição, trazendo uma grande confusão para o processo de gestão, entende? Então, falar de políticas de home office, falar sobre políticas e planos, né, de desenvolvimento dentro da empresa, planos relacionados, né, ou políticas que falam sobre saúde emocional e saúde mental dentro da organização, né, trazendo temas importantes como burnout, como assédio e etc, para que a gente seja, né, esteja num novo momento falando de desenvolvimento empresarial e organizacional, né? Quantas políticas novas a gente precisa, né, dar foco e especificar ainda mais e quantas ainda não existem que a gente pode implementar? Esse processo é um processo muito interessante para o profissional BP, porque quem cria, gente, cria autoridade, entende? Você assinar uma política de uma empresa é criar história dentro dessa posição, porque você assina pela empresa aquela política, né? E não necessariamente você tem que fazer sozinho, mas você tem que desenvolver o projeto, você liderar o projeto, envolver as lideranças, envolver as pessoas-chave desse processo, né? Escrever, publicar e ensinar, conscientizar através dos canais da empresa. No alinhamento organizacional, a gente pode falar sobre práticas diárias em que o BP está envolvido dentro das suas reuniões individuais, de grupo em que ele acompanha, de novos projetos e de projetos que ele mesmo está liderando nesse processo de implementação, onde ele é responsável, né, pelas diferentes áreas, né, em contribuir com mentoria, planejamento de carreira, coaching, etc. Ou seja, ele se envolve no desenvolvimento das pessoas. Ajudar os gestores a lidar com questões organizacionais, pessoas e relacionamentos e mudanças, né? Eu vou frisar aqui um ponto super interessante, que é essa questão dos relacionamentos, gente. A gente
pode ter ideia do quanto da nossa improdutividade, né, ou morosidade dos processos se devem a partir da dificuldade, né, ainda que as áreas, né, baseadas nas pessoas, têm de se relacionar de forma saudável. Inclusive, uma boa metodologia para o BP estudar, né, como metodologia, ou seja, como processo, é a mediação de conflitos dentro da empresa, onde ele pode atuar de forma direta e relevante, desde o estratégico até o operacional. Otimizar as estruturas organizacionais para aumentar a produtividade e melhorar o desempenho do negócio. A gente sabe que a agilidade é um fator, né, não só de sucesso hoje, mas de sobrevivência. E há grandes estruturas organizacionais de aprovação, estruturas organizacionais de desenvolvimento de projetos e tantas outras, né, que já se tornaram arcaicas para o momento que a gente vive, para que a nossa organização seja competitiva, e ela precisa ser revista. Para chegar no resultado, de fato, se precisa passar por todas essas etapas. Há processos de otimização que podem ser aplicados, há tecnologias que podem acelerar esse processo. E aqui dentro de tecnologia, quero fazer um parênteses, porque sempre quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em muito dinheiro. E hoje há tecnologias robustas, né, em que você pode ter acesso por pouco ou por nenhum investimento financeiro, em versões gratuitas que já atendem, às vezes, a demanda que a gente tem com muita eficiência. Entende? Então, o que a gente pode utilizar, né, é descobrir e propor para acelerar o desempenho do negócio nesse ponto? Bom, passando pela avaliação, então, dos nossos 3 pontos de consultoria em gestão estratégica de recursos humanos, né, que fazem parte dos entregáveis do BP. Entendendo esse mapa de atuação que é amplo, mas que ainda assim, em cada um dos seus pilares, eles podem ser específicos em entregas concretas, baseadas, gente, não na nossa necessidade, mas nos mapeamentos e nos diagnósticos, entendendo onde estão os gargalos da operação. É claro que antes de eu propor um projeto desse, eu preciso entender se ele é uma necessidade real, se ele é um gargalo de fato da organização e que impacto, em que prejuízo ele está trazendo para mim. Aí sim, baseado no planejamento estratégico ou baseado no modelo de gestão, ou baseado no alinhamento organizacional, eu vou criar um projeto, eu vou criar uma proposta e liderar a sua implementação, assumindo essa responsabilidade, não de decisor, mas de influente, de facilitador de implementação, né? E transmitindo e conscientizando a empresa em cada etapa dos seus novos resultados, né? Chegamos então a essa pergunta que eu sinto que é tão necessária. Você está pronto de verdade para assumir um posicionamento estratégico, investir na sua carreira? Por que eu falo pronto de verdade? Porque se a gente, né, ao refletir, né, a partir dessa apresentação, ainda que ela seja uma apresentação bastante objetiva, né, eu olho para essa atuação, né, para as ações devidas, e eu não me sinto seguro, né, e pronto para assumir ou para escrever e apresentar esses projetos, não se trata de eu me desanimar, mas se trata de eu me preparar e começar então a construir um caminho seguro para assumir essa posição. Dentro desse caminho seguro, tem 3 pilares que eu preciso rever e, a partir de agora, ainda que, né, desde que eu esteja animado, né, desse novo posicionamento, que eu posso seguir em frente. São 3 pilares para um BP, vamos dizer assim, se destacar e, de fato, entregar aquilo que ele promete. O primeiro deles é credibilidade, né? E a credibilidade, gente, ela sempre vem, né? Ela tem uma correlação bastante intrínseca com o nosso conhecimento e com as validações externas
sobre este conhecimento, né? Então, credibilidade é extremamente importante. A quem a gente dá crédito, né? A gente dá crédito a quem conhece e a quem faz, né? Quando alguém vem nos pedir algo, né? Essa pessoa tem mais credibilidade diante de nós, desde aquilo que ela apresenta em termos de conhecimento específico e da sua conduta, né, comportamental. E o quanto esses dois fatores estão integrados, né? Isso que gera credibilidade. Então, a gente precisa entender. Eu tenho o conhecimento que eu preciso? Sim. Do conhecimento que eu já tenho, o quanto que eu pratico eu consigo entregar? Aí a gente consegue avaliar a nossa credibilidade. Preparação técnica, ou seja, boa vontade, né? Boa intenção não resolve o problema. Muitas vezes, para a gente assumir a postura, a posição de BP, a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa ter metodologias, o conhecimento de metodologias, para que a gente possa dar o remédio adequado para cada situação. O BP, na maior parte das vezes, ele é um grande leitor de cenários, né? Não existe para o BP, ou não deveria existir, uma solução única, um genérico. O BP é o profissional que ele consegue diagnosticar e entender qual é a melhor solução, em que medida para aquela organização, entende? Para atender aquele problema, aquele gargalo, entende? Ele precisa fazer esse movimento todo o tempo. Então, ele precisa sim ter técnicas, tanto de diagnóstico, de investigação, como de implementação e gestão da mudança. E, por último, não menos importante, a autoridade, né? Principalmente no momento que nós vivemos hoje, essa autoridade ela é refletida por alguns elementos. Tem autoridade quem ensina, quem treina, tem autoridade quem apresenta resultados, tem autoridade, né, quem constrói novos conhecimentos e possibilidades. Essa autoridade ela é relevante, inclusive ela tem uma correlação direta com a nossa credibilidade, com a nossa preparação. Mas tem artefatos que promovem essa autoridade, né, e que a gente precisa construir na nossa carreira. Às vezes aquele diploma lá atrás, né, da faculdade que a gente fez há 10 anos atrás, da nossa pós-graduação, de tantos anos, de mais de uma década também, não reflete mais a autoridade de um profissional de uma década. A gente precisa entregar, né, novos fatores, novos artefatos, né, que comprovem, né, que mostre, que evidencie, que materialize, né, essa nossa nova autoridade num novo momento, né, no momento de um profissional de 10 anos de experiência. E muitas vezes não é fazendo uma nova pós, né? Ainda que isso possa contribuir e ajudar, né, a outros fatores que podem influenciar. Inclusive, eu quero trazer algumas propostas para vocês relacionadas a esses três elementos e pilares que dão continuidade, de alguma forma, à apresentação que eu fiz hoje para vocês. Para que a gente possa aproveitar daqueles que tiveram interesse, né, esses próximos passos e, de alguma forma, caminhar junto comigo ou com o IVS nesse processo, né, eu vou dar para vocês alguns acessos, né, ou vou criar para vocês acessos, né, em que vocês podem ter indo para o lugar certo, vamos dizer assim, né? Para onde eu posso conversar com você de forma direcionada a cada um desses pontos. Que lugares são esses? Eu criei 3 grupos diferentes, representando cada uma das propostas que eu tenho sobre cada um desses pilares, ou projetos que a gente pode desenvolver esses pilares, tá? Então, eu vou trazer a explicação de cada um deles de forma rápida e objetiva, e aquele que você tiver mais interesse, eu quero que você, né, aponte seu celular para o QR Code e entre para esse grupo onde eu vou te chamar individualmente para a gente iniciar, então, a nossa continuidade, né, desse processo. O primeiro deles tem a ver com a credibilidade. A credibilidade tem a ver com a validação do nosso conhecimento.
né? Então, o convite que eu tenho para você é a participação na nossa terceira e última turma do ano do nosso certificação Master BP. É uma formação exclusiva para profissionais que desejam o quê? Desenvolver sua credibilidade, ampliando o seu mapa de atuação como BP, né? E tomando posse de metodologias que permitam que você possa apresentar o quanto você está pronto para essa função e desenvolver atividades que validem você no posicionamento de BP. Essa formação, ela tem 6 encontros, né? Dia 25 e 26 de outubro, 1 e 2 de novembro, 8 e 9 de novembro. São 6 encontros de noite, das 19h30 às 22 horas, onde, além de networking, nós temos ali uma troca bastante relevante sobre não só o papel, mas as funções e as técnicas e metodologias que o BP precisa dominar e vai dominar para que ele possa antecipar a sua ação. Aqui, nesse ponto, eu tenho ainda uma proposta especial para aqueles que já tiveram interesse e gostaram bastante desse encontro, né? Antes disso, eu quero trazer para vocês o que é, basicamente, né, essa preparação técnica quando a gente pensa na formação de PP. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque ainda que você não vá para a formação, né, e que você não queira a certificação nesse momento, é importante que você entenda como você mesmo pode traçar um plano de estudo, um plano de desenvolvimento, né, e você entenda, quando eu falo de metodologia, sobre o que eu estou falando que você precisa conhecer. Primeiro, na sua preparação técnica, o domínio de plataformas de interação, né? Reuniões, e aí a gente fala aqui de reuniões bem estruturadas, estrutura de reunião, estrutura de pauta, treinamentos, estrutura do desenvolvimento de treinamentos, criação de fóruns, conversas de valor, e aqui a gente está falando de conversas ainda baseadas em metodologias do mentoring, do coaching ou de consultoria, demonstração de resultados através de relatórios, sistemas de comunicação interno, né, como facilitar, validar e aprimorar esses sistemas, né, o uso do e-mail, desenvolvimento de congressos de conhecimento dentro da sua empresa, cafés, benchmarking e pesquisas organizacionais. Então, aqui está um escopo de plataformas, né, de atuação do BP para atingir aquelas 3 finalidades que a gente colocou lá no começo, né? Então, por onde acontece as consultorias de gestão de pessoas, as consultorias de desenvolvimento humano e a consultoria de negócio? Ela acontece dentro desses ambientes, dentro dessas plataformas, né? Dependendo do projeto que você está atuando. E que metodologias você utiliza para facilitar, né? E para que você possa liderar dentro dessas plataformas de interação. Aí depende da necessidade, mas existem algumas ferramentas que elas são essenciais. O entendimento de cultura ágil, né? De metodologias ágeis, a gente deixou aqui o Kanban e o Scrum. Design Thinking, BPM, ou seja, criação, né, o desenho dos processos de fato em metodologia de mercado, Assessment, essencial para a gestão de pessoas e desenvolvimento humano, mediação de conflitos, comunicação não violenta, técnicas de feedback, deixei só 2 aqui, feedback SCI e feed forward, análise SWOT, implementação do ciclo PDCA, 5S, entender e implementar KPIs e OKRs por áreas, por departamentos ou para a empresa no geral, dependendo do nível de maturidade dessa empresa. Apresentar, né, avaliações atuais que dão agilidade para a liderança, como a avaliação da inbox, e trabalhar de forma eficiente com coaching, com mentoring no processo de desenvolvimento de equipe. Bom, aqui você tem um plano geral. Parte desse plano a gente tem dentro da nossa formação, outro não. Ainda assim, você tem um plano aí de estudo, de treinamento, de aprimoramento, para que você, sendo um RH já estratégico, possa aprimorar as suas entregas ou, não sendo, possa se desenvolver para poder entregar, né, resultado dentro dessa posição. Quanto custa o investimento da certificação? R$ 1.497,
mais a taxa do Simpla, porque ela está lá no Simpla, né? E hoje a gente tem uma condição especial, né, que a gente pode fechar entre hoje e amanhã para as pessoas que entrarem no grupo Decisão. É esse QR Code que está aqui, tá? Quem entrar no grupo Decisão, fechando entre hoje e amanhã. No pagamento à vista, tem 20% de desconto, tá? Pagando R$ 1.197,60. E no plano a prazo, pode parcelar até em 3 vezes, né? No boleto ou cartão, né? Entrada mais 2 vezes, né? Para que a gente possa efetivar, então, a sua matrícula nessa próxima turma. Inclui aulas ao vivo, acesso às aulas gravadas, suporte ao aluno, material de download, 2 mentorias de grupo e certificado nacional, gente. Por esse custo aqui é bastante relevante. Um outro projeto que eu sou apaixonado e que agora tem a ver com o pilar de autoridade, né? E que eu conduzo aqui pelo IVS, né? Pelo nosso Instituto Vem Saber. É o projeto Voz, nossa escola de autores. Se você tem o desejo, se você já pensou em escrever e publicar um livro, ainda que seja em projetos de coautoria, você pode, tem agora a oportunidade de participar da Escola de Autores. São livros publicados de forma colaborativa, onde facilita e viabiliza muito, né? Porque isso, nossa, torna o investimento bastante possível, principalmente para profissionais mais maduros aí que já estão no mercado. E eu costumo dizer, o livro é a faculdade do profissional e já tem maturidade, né? É a nossa nova formatura. A gente aprende lá na nossa faculdade, na nossa pós-graduação, para a gente iniciar no mercado. Depois a gente tem experiência, a gente tem conteúdo prático. Como a gente pode tornar esse conteúdo, né, um conteúdo de valor para outros profissionais de recursos humanos. É nesse movimento que a gente constrói novamente a nossa autoridade e dá um novo passo, adquire um novo título, né? Entende no que a gente pode ser mais útil dentro da nossa experiência. Nesse grupo, quem entrar agora, né? Amanhã eu vou chamar de forma individual, tá? Para o quê? Agendar uma entrevista, conhecer um pouco da sua história, da sua experiência, daquilo que você tem de forma mais consolidada e apresentar para você o projeto como um todo, onde se você tem interesse, tendo as condições necessárias para já participar, a gente possa então te integrar na escola de autores. Tenho 2 obras, né? Na verdade 3 obras, que estão direcionadas para o público de RH e eu estou buscando profissionais para poder apresentar essa proposta do livro RH Ativo. E por último, é um convite muito, muito bacana, que é o lançamento de uma tecnologia para gestão de pessoas. Por que eu trouxe para cá e o que tem a ver com o BP nesse processo? O BP, sem o domínio de tecnologia para acelerar os seus resultados e poder ter uma situação estratégica, fica extremamente vulnerável. Na prática, ele continua no operacional, porque é a tecnologia que viabiliza ele conseguir colher resultado, fazer análise de diagnóstico individual e de grupo e promover, né, para os gestores, né, a facilidade de conhecimentos necessários e relacionados à gestão de pessoas para que a gente possa caminhar para o resultado de uma forma mais eficiente. Então, quem tiver interesse em conhecer uma tecnologia para gestão de pessoas, né, eu vou estar disponível na Freedom Start. Freedom Start é um sistema de gestão de pessoas humanizado, com foco em resultado, com, muita condição e acesso, principalmente para pequenas e médias empresas, que você pode se tornar aí um representante, multiplicador, e eu estou selecionando algumas pessoas para formá-las dentro dessa tecnologia, se tornar um diferencial de mercado. Tudo bem? Quem tiver interesse em receber o convite, nosso encontro da Freedom Start vai ser no dia 18 de outubro. Entre nesse grupo e nós estaremos juntos, então, nessa jornada de preparação. Esse encontro não tem custo, tá? Quem entrar vai receber um convite VIP para poder participar e vai ter uma proposta, então, de parceria que também vai envolver
uma implementação ou uma certificação gratuita para aqueles que quiserem ser embaixadores dessa tecnologia, né? E o bônus aí, né, de inscrição, né, que vai te dar pelo menos 2 meses de gratuidade, né, para que você possa testar a ferramenta, né, e se tornar aí um profissional mais atual, com a possibilidade de maior inovação. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje, tá? Para o Universo BP de hoje. Quero deixar aqui o meu agradecimento dessa noite. Quero deixar meu Instagram, que é o @icarovictorbarbosa, e o Instagram do IVS, que é o ivs.brasil. Tem aqui nessa apresentação que você vai receber por e-mail, né? Todos que fizeram inscrição vão receber por e-mail, com o meu LinkedIn e com o LinkedIn do IVS, tá bom? Quero te convidar, sim, a acreditar que você pode e deve se preparar. Não importa por onde você queira começar, dê o próximo passo para que você possa crescer e se desenvolver. Aqueles que estão aqui na sala, aqui comigo ainda, e que puderem abrir suas câmeras para a gente poder tirar uma foto, fazer o nosso encerramento do evento de hoje. Alguns já estão aí no chat dizendo que eles quiserem poder também deixar uma palavra de como foi esse encontro, para mim é importante, tá bom? E, além disso, me coloco à disposição, a maior parte de vocês estão no grupo Universo PP, né, no meu individual, mesmo que vocês não tenham entrado no grupo, queiram tirar alguma dúvida, alguma informação, eu fico à disposição de vocês, tá? O material será enviado por e-mail para todos os inscritos, não fiquem tranquilos, tá? E se alguém tiver perdido alguma parte desse encontro, fala comigo, a gente pode pensar na viabilização da apresentação, tá bom? Dessa apresentação gravada aí para vocês. Vamos lá? Mais alguém pode abrir as câmeras? Estamos aí. Estou tirando sua fotinha. Ana Paula, Karen, Cíntia, Éder. E mais? Mais alguém? Não? Sim? Então vamos lá. Tirando sua fotinha, gente. Vai estar lá nas redes, tá bom? Se quiser depois comentar. Olha lá. 1, 2, 3, é já. Sorriso. Show de bola, show de bola. Não sei se alguns de vocês já entraram lá no grupo, já vou ver, tendo entrado em qualquer um dos grupos que eu apontei, e eu chamo vocês para a gente combinar, para a gente conversar dos próximos passos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, dúvidas estou à disposição, tá? E vamos descansar, que nós merecemos descansar um pouquinho, né? Até logo!